Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, eu sou o Heitor Teixeira. Dessa vez eu tô tirando esse vídeo para fazer algo que eu faço de vez em quando aqui no canal, que é exercitar algumas ideias, coisas que eu fico matutando, que de vez em quando eu preciso dessa coisa de me expressar, para justamente conseguir tirar de dentro de mim e fazer a coisa fazer algum sentido, talvez, não só para mim como para vocês também. Dessa vez eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito dessa coisa de ser crítico, de criticar, analisar coisas, fazer reviews. O que na verdade seriam coisas até um pouquinho diferentes, um review de uma crítica, mas é justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu tenho sentido que de uns muitos anos pra cá, tem sido sim uma coisa perceptível para mim perder um pouquinho do maravilhamento, do deslumbramento com certas obras diárias que eu tanto gosto. Apesar de eu ainda continuar gostando demais, tanto de sci-fi quanto de fantasia, super-heróis, coisas que giram em torno do assunto do fantástico e aquele negócio todo, os filmes, as produções em geral, talvez até de outras mídias, tem chegado em mim com uma cara de eu já vi isso antes. Eu tenho tentado sempre ser muito justo com a minha opinião na hora de falar a respeito dessas coisas, mas eu imagino que às vezes fique perceptível que uma ou outra coisa acabe dançando entre esse negócio de você falar com menos empolgação a respeito daquilo, ou de repente até a coisa ter empolgado você por motivos muito pessoais, que quando você descreve aquilo, o resto da galera escuta e fala, não acredito que esse cara gostou desse negócio babaca, tosco aí. Então tem essa coisa dessa divisão entre eu fico feliz, óbvio, quando eu gosto de alguma coisa, mesmo que aquela coisa não tenha todas as características de algo que seria considerado como algo que vai marcar os tempos e vai ser lembrado para sempre como uma obra absoluta. Eu nem acho que as coisas tenham essa obrigação. Nesse vídeo aqui também eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio de que com o passar das décadas, talvez não só a nossa percepção de um público mais maduro e tudo mais, mas a nossa percepção enquanto seres humanos esteja mudando um pouco por causa da grande quantidade de obras que são feitas, muitas vezes até a toque de caixa. E hoje em dia é muito difícil você ver uma história qualquer, não importa o gênero, subgênero, a ideia envolvida, que você já não tenha visto antes. Porque, vamos combinar? Todas as ideias já foram contadas, todos os elementos, qualquer fagulha de ideia que possa vir a parecer super original, já foi trazido em algum momento em outra obra qualquer, ainda que fosse só para pontuar alguma coisa lá. É muito difícil a gente cobrar essa originalidade toda. Então, por que é que a gente continua assistindo? Por que a gente continua correndo atrás das coisas? Porque a gente ama essas coisas e a gente não vai largar assim tão fácil. Mas é justamente essa coisa desse equilíbrio ficar entre o já vi isso antes, mas o eu quero um pouco mais do mesmo, que eu tô criando esse vídeo para julgar justamente se é que existe essa coisa de criticar algo errado. A gente tem uma diferença entre a visão dos críticos e a visão da audiência em uma série de lugares por aí, onde eles quantificam o quanto o povo curte alguma coisa. E aí, o que eu quero deixar claro para vocês é, eu nunca me vendi como sendo um crítico. Eu tenho um pouquinho de noção das coisas por trás, de como é que se faz essas coisas, para ter uma visão diferente de um leigo total. E ainda assim, eu não acharia justo chegar para vocês dissecando uma obra, dizendo tintim por tintim quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do ponto de vista do que o professor lá da ECA, na USP, ou de uma FAAP da vida, diria que são os pontos fortes de uma obra. Antes de mais nada, eu sou tão fã dessas coisas quanto você aí de casa. E quando eu divido a minha opinião com vocês, é com a maior honestidade e sinceridade que eu falo sobre qualquer uma dessas coisas. Lembrando que momentos diferentes da vida de qualquer um fazem com que você tenha uma visão diferente daquilo também. O quanto cansado você tá do dia a dia, o quanto você conseguiu apreciar e sorrir vendo alguma coisa, vai refletir no quando você vai falar a respeito daquilo. A opinião pode mudar 180 graus. Algo que você achou genial, de repente você pode parar para pensar e falar, não, pera,
mas não foi tão bom assim, sabe? Eu já tinha visto essa ideia em tal lugar e tinha sido melhor usada, eu já tinha consumido isso em outros lugares que tinha me agradado muito mais. O ponto todo é o seguinte: conforme a gente vai vendo as opiniões dos outros produtores de conteúdo, e às vezes a gente se sente na minoria, seja elogiando algo que está amplamente sendo mal criticado, ou o contrário, às vezes a gente se pergunta, mas espera aí, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eles viram ali alguma coisa que eu não vi? Perceberam algo que eu não percebi? Será que eu sou burro? E honestamente, eu creio que não seja nada disso. Tem algumas pessoas que, de fato, podem assistir um determinado algo e dar uma opinião super superficial a respeito daquele algo, porque pouco entram em contato com aquele conceito, de repente não tem noção o suficiente do funcionamento básico da vida em termos de ciências para poder notar o quanto aquela cena não fez sentido do ponto de vista científico ou lógico, ou de repente até emocional, social, o que lembraria muito, por exemplo, o que acabou de acontecer com o filme da Emília Pérez, que concorreu a tantos Oscars. Tanta gente falando mal e tanta gente achando que ele era digno de múltiplas indicações. Não é exatamente um filme que está dentro do ramo daquilo que a gente trata aqui no canal. Não é exatamente sci-fi nem nada do gênero. Mas eu acho que vocês pegaram bem o que eu quis dizer. É aquele tipo de filme que oferece tanta coisa, em embalagens que prometem ser tão diferentes que um monte de gente viu ali a possibilidade de algo fresco e algo novo. Mas ao mesmo tempo, pessoas que vivem aquela realidade sentiram que aquilo não só não era bacana, como era uma ofensa. Entre razão e emoção, a arte de criticar. Vamos refletir sobre o peculiar papel da crítica cultural. Afinal, o que seria uma crítica, senão um calendoscópio que tenta captar o brilho, a sombra e as nuances de uma obra? Livros, filmes, séries e até quadrinhos têm em comum essa capacidade de provocar, encantar ou desagradar. E cabe ao crítico traduzir esse impacto para o mundo, como um intérprete entre a obra e o público. Mas será que esse intérprete também carrega o fardo da perfeição? Então, seja lá quem for o tal crítico em questão, será que a gente cobra que ele dê a palavra final sobre aquilo de uma forma que, uma vez ele tendo me convencido, é exatamente aquilo que eu tenho que pensar, do jeito que ele mandou? O que é uma crítica? Bem, crítica é uma ponte, não no sentido de ligar dois lugares físicos, mas de conectar a experiência de uma obra com o olhar de quem a consome. É uma análise estruturada que vai além do gostei ou não gostei e envereda pelos meandros da técnica, da narrativa, do contexto. Contudo, não é como um manual técnico de instruções. A emoção, subjetividade e, claro, aquele toque único de quem escreve. Um crítico deve, porém, dar eco ou ser escultor daquilo que foi consumido? Ou, quem sabe, um pouco dos dois? A gente não pode confundir crítica com falar mal. É como a gente fala sobre sorte. Sorte não significa que você necessariamente vai ter lucro em uma determinada situação. Sorte é justamente o acaso. A gente convencionou chamar de sorte quando a pessoa ganha na loteria, como dizendo só isso fosse o suficiente para saber que a pessoa tá felizona. Mas a gente tem que lembrar que ao criticar algo, a gente vai estar analisando pontos que são subjetivos para nossa ótica, ainda que a gente esteja usando elementos e ferramentas universalmente aceitas. O que credencia alguém a ser crítico? Essa é uma questão que provoca uma reflexão intrigante. É preciso ter um diploma em crítica cultural? Não necessariamente. Embora um background em áreas como jornalismo, cinema ou literatura ajude, a verdadeira credencial está no rigor analítico, na habilidade de argumentar e no gosto por questionar. Afinal, você confiaria a sua saúde apenas a médicos autodidatas? Certamente há lugar para amadores apaixonados, mas a questão da formação se torna um terreno de nuances, paixão ou qualificação. Algumas pessoas têm de fato muita dificuldade em colocar para fora aquilo que pensam. Elas assistem um filme e acham alguma coisa que elas guardam dentro de si. Acharam bom, acharam ruim, se divertiram mais ou menos, mas se você perguntar o porquê, elas vão ter dificuldade de colocar em palavras. Então, talvez até por causa disso, às vezes elas queiram ver a opinião de outras pessoas para poder ver como as pessoas traduziram em palavras pensamentos e emoções que elas foram obrigadas a guardar dentro de si, talvez por falta de traquejo. Toda opinião é válida, mas
Há níveis de profundidade. Todo mundo pode opinar sobre um filme, mas a crítica que se aprofunda, munida de referências e habilidades analíticas, tende a pesar mais. Imagine comparar o gostei da música, porque é animada, com o arranjo melódico contrapõe suavemente a letra melancólica. Qual delas abre mais as portas para reflexão? A bagagem cultural do crítico não transforma sua análise em lei, mas a torna uma bússola mais bem calibrada para outros navegarem. E sem dúvida, tem alguns críticos que você vai conhecendo ao longo do tempo que você pode até não gostar exatamente do que ele diz porque você não concorda, mas você no mínimo respeita a forma como ele coloca aquelas coisas em palavras. Entre o lado seco de uma análise e o puro coração, no fim das contas o que prevalece para manter alguma coisa com você ao longo das décadas é o quanto aquela coisa te afetou para te fazer feliz ou te marcar por qualquer outra emoção que talvez não seja necessariamente das que são mais divertidas. Talvez um filme pode ter feito com que você tenha sentido o coração apertado ou feito você lembrar de situações, lugares ou pessoas que já foram e que te fazem tanta falta, por exemplo. Ficar mais velho tem dessas armadilhas. A gente vai ficando mais metido a besta, achando que é dono da verdade. O lance é, a gente de fato acaba tendo um monte mais de amostragem de coisas para olhar para outras que estão vindo agora e saber que elas de longe não são novidade. O que não tira o valor delas para alguém. Toda obra tem que ser analisada dentro do contexto do tempo que foi criada, inclusive da realidade dos seus realizadores. Uma obra feita num lugar que está passando há pouco tempo depois de um pós-guerra vai ter um significado muito maior do que uma que fala a respeito daquela coisa que seja feita décadas depois. Razão versus emoção. Em sites como Rotten Tomatoes, o que se vê frequentemente é a divergência entre notas de críticos e do público. Isso levanta a pergunta: os críticos podem ser fãs? Ora, eles são audiência antes de tudo. Contudo, espera-se que usem as ferramentas da razão para equilibrar a emoção. Imagine um crítico de super-heróis que não gosta de fantasia. Ele deveria resistir à tendência de desprezar o gênero por preferência pessoal. Mas será que a razão pode sufocar o entusiasmo autêntico que também torna a crítica humana? E eu fico genuinamente satisfeito de ver que mesmo nos últimos anos, tendo passado por uma enxurrada de experiências, onde eu vinha aqui e expressava para vocês quais eram as minhas opiniões a respeito daquelas coisas, mesmo sabendo que esses filmes não afetavam o meu grau de interesse, tanto quanto aqueles que eu vi quando eu era mais jovem, e ultimamente eu tenha conseguido mudar um pouco isso, esse talvez seja um reflexo de mudanças na minha vida pessoal, nas minhas rotinas e nos encargos que hoje talvez estejam um pouco mais leves, e isso se reflita na forma como eu interajo com essas novas obras. Ou talvez eu só esteja com o coração um pouco mais mole, vai saber. A maturidade e o filtro do tempo. Mais vivência traz mais repertório, mas também uma familiaridade que muitas vezes se traduz em menos deslumbramento. Um jovem pode ver um filme de ficção científica e achá-lo revolucionário, enquanto alguém com anos de bagagem diria: é só mais um que recicla ideias de décadas passadas. Mas o deslumbramento é prerrogativa dos inexperientes? Ou será que o verdadeiro crítico aprende a redescobrir frescor mesmo entre velhas fórmulas? Talvez até por ter sido uma criança da década de 80, eu tenha essa coisa de achar que coisas que vieram de lá realmente se destacavam bastante. A década de 90, inclusive, foi memorável. Mas eu tento separar o que é aquela coisa de o que chegou pra mim naquela época e fez o seu deslumbramento fazer com que essas coisas acabassem ficando mais próximas de mim, e o que tá faltando para as coisas de hoje alcançarem a mesma coisa. O problema é que está cada vez mais difícil mesmo. O frescor e a originalidade esgotada. Vivemos num mundo onde quase tudo já foi contado, mesmo que em variações sutis. Por isso o frescor está mais no como do que no o quê. É como assistir a uma nova versão de Romeu e Julieta. A essência é a mesma. Mas a releitura pode trazer surpresas. Contudo, exigir originalidade absoluta é como pedir por um som nunca ouvido. Não seria justo apreciar o que uma obra faz bem dentro de suas limitações?
Tem um filme de um professor de música onde ele dá um exemplo que eu acho essencial pra gente entender o que acontece aqui. Ele acaba falando a respeito da diferença entre uma música erudita, que é super rica em todas as notas e todas as nuances que ela alcança, e o grau de virtuosismo que alguém que venha a desempenhar aquela música precisa ter para alcançar o objetivo de fazer aquela música ser tocada corretamente. E uma música do Ramones, que tem 4 acordes no máximo, ele coloca como: você sabe a diferença entre essas duas músicas? É que dos Ramones é divertida. O novo, o velho e a nostalgia. O que parece batido para uma geração pode ser mágico para outra. Pense em um adolescente assistindo Star Wars pela primeira vez em 2025. O impacto pode ser tão grande quanto para aqueles que o viram nos anos 70. E quem somos nós para julgar a força desse vínculo emocional? Nostalgia é um filtro que dá brilho ao passado, mas será que ele também distorce o nosso julgamento? E mais uma vez eu vou bater nessa tecla. O lance de ter tanta gente falando sobre tudo aquilo que a gente gosta hoje faz com que você não precise vir aqui beber exclusivamente das minhas ideias. Eu agradeço muito o fato de vocês estarem aqui, mas tem tanta gente fazendo comentários que eu gosto mesmo é de ver aquelas pessoas que às vezes eu discordo profundamente, mas eu quero saber quais são os argumentos delas. Porque às vezes é justamente ali que eu cresço como pessoa. Só escutar aquela câmara de eco de gente dizendo exatamente o que eu penso não me acrescenta nada. A queda da criatividade. Muitos argumentam que desde meados dos anos 90 pra cá, a qualidade criativa caiu. Teremos uma overdose de conteúdo? Quando tudo está ao alcance de um clique, a escassez que antes valorizava o original deixa de existir. Mas será que não há um novo tipo de criatividade emergindo, justamente adaptando à abundância contemporânea? Opinião pessoal versus critérios acadêmicos. Uma crítica pode ser sincera, porém superficial, ou profunda e mais fria. Ambas têm seu lugar, contudo, deve-se evitar que o gosto pessoal ignore parâmetros técnicos. Imagine um crítico de gastronomia que odeia pimenta. Ele deveria deixar isso manchar a avaliação de uma culinária apimentada? Ou será que o equilíbrio entre paixão e método é o que cria resenhas memoráveis? A pluralidade de vozes. O mundo está inundado de criadores de conteúdo, e isso é ótimo. A multiplicidade de opiniões enriquece debates e ilumina aspectos que seriam ignorados em análises homogêneas. Mas em última análise, um crítico não precisa esgotar tudo. Seu papel não é ser um guia definitivo, mas um ponto de partida. Afinal, quem lê uma única opinião e toma como verdade final está perdendo a chance de ver o mosaico completo. Criticar é um ato de amor pela arte, um convite à reflexão e um reflexo de quem somos enquanto público. Entre razão e emoção, maturidade e frescor, o verdadeiro crítico encontra seu tom. E mais importante, convida os outros a encontrarem o deles. Afinal, não é isso que toda boa história, seja ela contada ou analisada, quer de nós? Bom, então é isso, galera. Espero ter acrescentado alguma coisa pra vocês. Acho que esse assunto dá pano pra manga, apesar de que eu prevejo que eu vou ter poucos comentários. Se você quiser provar que eu tô errado, por favor, pula aqui no campo dos comentários e deixe as suas impressões a respeito desse assunto todo. Você acha que as pessoas têm feito boas críticas? Você concorda com a maioria dos críticos? Você concorda com as minhas opiniões que você costuma ouvir aqui no canal? Se gostou desse vídeo, não importa se você tá chegando agora ou se é um velho conhecido aqui do canal, deixa um like, isso ajuda bastante e favorece o meu conteúdo até a chance de chegar em mais interessados. Considere também se inscrever e ativar as notificações para não perder os conteúdos aqui do canal na tela. Eu vou ficando por aqui, mas deixo 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.